Aleluias. Eu quero que você feche seus olhos por um instante nesse momento. E eu quero que você comece a refletir o que Jesus ele já fez na sua vida. Você se lembra daquele tempo ao qual você vivia com aqueles problemas tão grandes sobre a sua vida? Talvez brigas dentro de casa, talvez uma miséria, talvez tantos problemas que você tinha. Você vivia no meio talvez da imundícia do pecado, do engano, da mentira, da vaidade, da cobiça, de tantas coisas ruins e malignas. Mas ali o Senhor Jesus Cristo, Ele te achou, te chamou, te escolheu, e começou um processo de purificação na sua vida, começou um processo de transformação, onde Ele começou a te tirar da lama do pecado, e começou a te trazer para a pureza do Espírito Santo dEle, aonde antes você era apenas mais uma criatura, mas agora o Senhor Jesus, Ele te chama de irmão, e Deus, Ele te chama de pai, Ele te chama de filho. O Pai agora, Ele vem e te chama de filho, e te abraça, mesmo você não sendo filho de sangue, mas você foi concebido como filho espiritual de Deus. Talvez você sofreu muito longe de Jesus, talvez você errou muito longe dele, mas mesmo assim a misericórdia e o amor dele te alcançaram. E por isso nessa noite eu quero que você diga para Jesus: Jesus, obrigado, porque tu me tornastes filho de Deus. Obrigado, Jesus, pelo privilégio e oportunidade de poder te servir. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos sobre a minha vida. Aleluias. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, versículo 3. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Aleluia, Jesus. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Portanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, e tudo isso muito facilmente tolerais. Repita comigo: tolerais. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Aqui é uma palavra tremenda e grandiosa, a qual Paulo vai escrever a carta para os Coríntios. Quando nós pegamos a vida de Paulo, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um homem que no começo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. Um dia indo ao caminho de Damasco, ali ele teve um encontro com Jesus Cristo, a ponto dele ter a sua vida completamente transformada e a sua mente completamente convertida. O que vai gerar uma grande mudança e uma transformação em nossa vida é quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque eu tenho visto muitas pessoas até falarem de Deus, mas
são poucas as que verdadeiramente tiveram um encontro verdadeiro com Deus, porque nós vivermos para Deus, nós falarmos de Deus e nós ouvirmos de Deus, não se compara em ter experiências com Deus. E aqui estava um homem a qual teve uma experiência muito grandiosa com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já ressuscitado, vai ter um encontro com esse homem, e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. A mentalidade dele será completamente transformada, o seu coração será completamente mudado e transformado nesse momento. O que nós precisamos buscar na nossa vida é verdadeiramente ser transformado por Cristo, é verdadeiramente nós sermos tocados por Jesus Cristo. E se eu estou aqui hoje, não é porque eu simplesmente ouvi falar de Jesus, ou porque me pregaram de Jesus, mas se eu ainda estou aqui é porque eu tive muitas experiências com o Senhor Jesus Cristo, e é isso que vai fazer a gente permanecer até o fim dessa caminhada, porque você apenas ouvir falar de Jesus não é o suficiente para você permanecer até o fim dessa caminhada. Mas agora, quando você tem um encontro com Jesus, isso é um alimento sólido espiritual sobre as nossas vidas, que nos transforma em resistentes para irmos até o fim dessa caminhada. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós não somos mais manipulados pelas coisas desse mundo, nós não somos mais enganados pelas fábulas, pelos contos, pelas falsas religiões, pelas filosofias, pelos estudos terrenos, não. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, algo é transformado dentro de nós, algo é mudado dentro de nós, e ali nós começamos a ser convertidos por Cristo, onde deixamos de ser apenas uma criatura e nos tornamos partes em Deus, participantes em seu reino. E veja só que a partir desse momento esse homem nunca mais viveu para si. Esse homem deixou de viver completamente para Cristo, deixou de viver completamente para as coisas do mundo e começou a viver completamente para Cristo agora. Ou seja, no momento em que ele teve o encontro com Jesus, ele não viveu mais para si, mas viveu completamente dedicado ao Senhor Jesus Cristo. E esse homem agora, ele vai começar a pregar o Evangelho. Esse homem agora, ele vai começar a falar de Jesus Cristo, não apenas porque ouviu falar, mas porque teve uma experiência com Jesus. E esse apóstolo agora, ele vai começar a abrir muitas igrejas, ele vai começar a guiar muitas pessoas no caminho da verdade. Esse homem que teve um encontro com Jesus, ele vai começar a levar muitas e muitas e muitas pessoas ao caminho da verdade. Esse homem começou a abrir muitas igrejas, esse homem era muito usado por Deus. Esse homem, ele fazia maravilhas, fazia coisas grandes, trazia ensinos dos céus para as pessoas. Esse homem, aonde quer que ele for, ele não estava importando-se em agradar as pessoas, mas tudo quanto ele fazia, buscava agradar o seu Senhor Jesus Cristo, aquele a qual o chamou e o escolheu. Em muitas cidades ele gerou muita salvação, mas também foi perseguido, também muitas vezes tentaram matar, tentaram destruir, por causa que ele carregava a verdade dentro dele. Muitas pessoas se colocaram contra a vida dele, muitas pessoas não criam no que ele falava, mas uma coisa ele era certa, ele não falava aquilo que ele achava, mas ele falava aquilo que ele vivia com Jesus Cristo. Era um homem que não apenas ouviu falar de Jesus, mas viu Jesus, vivia com Jesus e ouvia a Jesus Cristo. Esse homem, ele foi um grande ganhador de almas.
Mas havia algo que estava preocupando esse homem. Havia algo que estava preocupando muito o coração desse homem, porque a vida dele era completamente dedicada em pregar a verdade. A vida dele era completamente dedicada a Jesus Cristo e em gerar salvação, em trazer o reino de Deus para as pessoas. Mas algo estava inquietando o coração dele, porque muitas pessoas agora a qual ele havia dedicado muito tempo, muitas pessoas a qual ele devia dedicado muita oração, muito ensino, e muitas igrejas ele ensinava a verdade, falava a verdade, conduzia as pessoas a Cristo, mas muitas pessoas, elas começaram a se desviar da verdadeira verdade, do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que ele disse assim: receio que, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo agora estava preocupado porque ele tinha medo de que a igreja deixasse de viver o verdadeiro evangelho e fosse enganado por Satanás e por seus demônios e voltasse a viver uma vida longe de Jesus Cristo. Aquele homem deu a sua vida pela igreja, aquele homem ensinou a verdade, aquele homem ensinou a palavra de Jesus, aquele homem trouxe a revelação dos céus para as pessoas. Mas a grande preocupação era que tudo aquilo que ele viesse a fazer sobre a vida das pessoas fosse em vão, simplesmente por Satanás vir e lançar um engano sobre a mente da pessoa, e a pessoa cair debaixo desse engano. A grande preocupação era que depois de tudo isso, ele viesse a encontrar pessoas que tivessem se afastado da verdade de Jesus Cristo, por terem sido enganadas por Satanás, por ter sido enganadas por aquele que enganou desde a criação, que enganou Eva, que enganou Adão. Ele sabia que a luta era espiritual, ele sabia que era preciso uma constante pregação da palavra, uma constante força para conduzir as pessoas a continuarem na verdade, porque senão o inimigo viria e as enganaria, e tudo aquilo a qual elas aprenderam poderia ser removido da vida delas e voltarem a viver debaixo do engano. E ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Paulo estava dizendo: a minha guerra, ela não é terrena, a nossa guerra, ela não é terrena, a nossa guerra é para nós destruirmos as vãs filosofias e a arrogância que afasta as pessoas do caminho da verdade. Então, a grande luta daquele homem era contra a mentira de Satanás. A grande luta daquele homem era contra os enganos a qual o inimigo vinha e colocava sobre a mente das pessoas. A maior luta sobre a vida dele era conseguir fazer com que as pessoas viessem a permanecer na verdade do puro evangelho. E essa é a nossa maior luta. A maior luta para um pregador, a maior luta para um evangelista, a maior luta para um pastor,
é conseguir conduzir as pessoas na verdade de Cristo Jesus, é conseguir conduzir as pessoas num evangelho verdadeiramente puro. Ele não lutava contra a carne e contra a sangue, mas lutava contra as vãs filosofias, as vãs doutrinas e arrogância a qual o inimigo lançava sobre a mente das pessoas, sobre os pensamentos das pessoas. E nós estamos num tempo a qual muitas pessoas elas estão sendo enganadas pelo inimigo. Nós estamos num tempo a qual muitas pessoas estão deixando de viver o verdadeiro evangelho para seguir as suas próprias vontades. Muitas pessoas estão deixando aquilo que é verdade para viver vãs filosofias, para viver sabedoria terrena, para viver pensamentos diabólicos, para viver coisas mundanas e imundas. Porque o inimigo ele tem lutado muito em gerar engano sobre a mente das pessoas. Quantas pessoas vivendo um falso evangelho, vivendo uma falsa religiosidade, pensando que no fim serão salvos, mas na verdade longe da salvação. E o que Deus ele quer alertar para nós é que nós precisamos cuidar para não sermos enganados, que nós precisamos estar alerta para que o inimigo não lance enganos sobre a nossa vida. Porque muitas vezes quando Paulo ele saía para viajar, pessoas enviadas pelo inimigo vinham e começavam a lançar pregações falsas, começavam a lançar ensinos errados, para conduzir a igreja do Senhor a um evangelho que não era verdadeiro. Então pessoas contaminadas vinham e começavam a contaminar a mente de outras pessoas, e algumas pessoas acabavam se afastando do verdadeiro evangelho, porque criam em fábulas, porque criam em filosofias vãs, porque criam em coisas terrenas e malignas, e deixavam de viver verdadeiramente para Cristo. Mas hoje nós estamos num tempo em que o engano, as pessoas têm se aumentado muito mais fácil. Sabe, uma das coisas que eu cuido muito é quem eu vou trazer para pregar na igreja, para que não venha a ser liberado coisas terrenas, para que não venha a ser liberado coisas humanas e diabólicas sobre a igreja, para que não haja contaminação. Mas nos dias de hoje isso é muito fácil a gente cuidar. Só que tem algo que o inimigo está usando, que é uma ferramenta para destruir a vida de muitos crentes. O inimigo está usando uma ferramenta a qual não está contaminando mais a mente das pessoas dentro da igreja, mas muitas vezes está contaminando lá fora. E uma das maiores ferramentas a qual o inimigo tem usado para conduzir as pessoas ao engano é a internet. O inimigo tem usado a internet para trazer muito engano, para trazer muitas filosofias vãs, para trazer muitos ensinos humanos e diabólicos sobre a vida das pessoas, para que elas não venham conhecer o verdadeiro Deus, para que elas não venham conhecer o verdadeiro evangelho. E quando muitas vezes nós abrimos a internet, abrimos o YouTube, nós vemos que muitas pessoas estão falando de Deus, mas nunca tiveram um encontro com Deus. Pessoas falando de Jesus, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Pessoas falando do céu, mas nunca tiveram o desejo de morar no céu. Ou seja, pessoas que falam apenas o que ouviram, apenas o que acham, mas não o que vivem com Deus. E essas pessoas estão enganadas muitas vezes pelo inimigo, e sendo ferramenta dele para enganar muitas outras pessoas. Muitas vezes falando sobre doutrinas erradas, falando sobre enganos, falando sobre coisas diabólicas e malignas para contaminar as pessoas. Muitos se levantando contra os santos, se levantando contra a igreja. Muitas pessoas falando mal da igreja do Senhor. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim que todas as igrejas estão erradas. Sabe, coisa diabólica, coisa maligna, satânica. Porque nós somos a igreja do Senhor, sim, nós temos erro, nós temos falho. Mas quando nos arrependemos, o Senhor Ele vem e nos purifica, e não há mais ninguém que possa nos condenar.
Se Jesus ele nos justifica, nós somos justificados. E muitas pessoas acabam caindo nesses enganos do inimigo, muitas vezes abolindo princípios de Deus sobre a vida das pessoas, inventando mentiras para enganar a igreja do Senhor, inventando mentiras para tentar nos enganar que somos filhos de Deus. E essa era a preocupação de Paulo, essa era a preocupação dele. Ele se preocupava porque depois de tanto esforço para trazer às pessoas a verdade, ainda corria o risco de muitos se perderem por serem enganados pela mentira, de muitos se afastarem de Cristo por dar ouvidos para aquilo que não vem de Deus. Sabe, a gente escuta muitas mentiras por aí, quem nunca escutou? Talvez quem não escutou isso não precisa de ir à igreja para ter comunhão com Deus. Quem não escutou isso? É uma mentira de Satanás. Satanás está dizendo: ei, você não precisa ir para a igreja para ter comunhão com Deus, você pode orar em casa, você pode ler a Bíblia em casa. Mas a Bíblia, ela diz: não deixeis de se reunir com os irmãos. Ou seja, o inimigo está tentando trazer uma manipulação, um engano, para que as pessoas elas não busquem mais o Senhor, para que as pessoas não tenham mais comunhão, para que as pessoas não vivam mais a verdade. Muitos dizendo: você não precisa ter um líder, você não precisa obedecer os líderes. Engano do Satanás, uma mentira dele sobre a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas aí dizendo: você não precisa ofertar, você não precisa dizimar. Mas se Deus está dizendo que nós precisamos, e muitas pessoas elas acabam sendo enganadas, manipuladas por Satanás. Muitas pessoas dizendo assim: ei, Deus ele só quer o seu coração. Quem nunca ouviu isso? Deus ele só quer o seu coração. Mentira de Satanás, porque Deus ele nos quer por completo. Deus ele nos quer por completo. Ele quer que nós sejamos completamente dele, que nós sejamos filho dele, que nós viemos a viver cheio da presença dele. E agora Paulo, preocupado com esses enganos, ele vai dizer assim para a igreja: aquele que está de pé, cuide para não cair. Paulo estava alertando para que nós não viemos a cair, para que nós não viemos a ser enganados, para que nós não viemos a nos afastar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, daquilo que é puro na nossa vida. Mas há uma forma de nós não sermos enganados, é quando nós aprendemos a ouvir a Deus, é quando nós aprendemos a discernir o que vem e o que não vem do Senhor. É quando nós deixamos de viver apenas por o que ouvimos e começamos a viver com experiências em Deus. É quando nós realmente começamos a viver após ter um encontro verdadeiro com Jesus sobre a nossa vida. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Ele vem e começa a revelar a sua verdade sobre as nossas vidas. E ali você vai ver que quando Satanás dizia que você era um fracassado, era mentira dele. E ali você vai ver que quando o inimigo dizia que você nunca vai conseguir, era mentira dele. Ali você vai começar a ver que você verdadeiramente tem uma grande importância por Deus. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, a sua mente começa a ser transformada, começa a ser mudada. Os enganos começam a cair, os enganos começam a ser desfeitos, começam a ser paralisados, começam a ser quebrados. Mas para isso é preciso ter um encontro com Jesus. Mas para isso primeiro é preciso você ter intimidade com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Sabe, Deus ele vai dar uma ordem para Moisés: ei Moisés, suba a um monte. E agora Moisés ele vai subir ao monte e ali Deus ele vai começar a escrever com o seu próprio dedo em 2 pedras as leis, os mandamentos para Moisés ir e transferir para o povo.
Veja só, Moisés era um homem a qual ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés era um homem a qual ele tinha grandes experiências com Deus, um homem a qual viu uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Moisés era um homem a qual viveu experiências com Deus e sabia ouvir a voz de Deus. Um homem a qual tinha sua vida dedicada ao Senhor. E ali Deus vai usar esse homem para fazer muitas maravilhas, para tirar o povo do Egito, para trazer o povo para a terra prometida. E aqui que está a grande diferença, porque veja só, Moisés ele era o transmissor da voz de Deus para o povo. Moisés ele conhecia a verdade, Moisés ele teve experiências com Deus. Moisés ele falava com Deus face a face, ouvia a Deus, viveu coisas grandes com Deus. E Moisés estava responsável em conduzir ao povo a viver em Deus também. Moisés ele foi escolhido para conduzir o povo a também ter experiências com Deus, a também aprender a ouvir a Deus, a também aprender a ser guiado por Deus. Mas o povo de Israel, ele veio do Egito, e ali no Egito, ele adquiriu muita sabedoria humana e muita sabedoria diabólica. Esse povo era escravo e eles construíam as casas, construíam grandes construções. Ou seja, era um povo que tinha muita sabedoria terrena, eles tinham sabedoria de como fazer uma casa, de como fazer as grandes construções para aquela época. Um povo que carregava muita sabedoria terrena, muita sabedoria humana. Mas era um povo que não carregava a sabedoria de Deus. Era um povo que não carregava ainda verdadeiramente a presença de Deus sobre a vida deles. Mas Moisés era diferente. Moisés ele tinha uma mentalidade em Deus, e ele carregava uma sabedoria de Deus sobre a vida dele. E veja só, muitos hoje, eles têm grande sabedoria. Muitas pessoas hoje têm teologia, muitas pessoas têm muito conhecimento dessa terra, muito conhecimento do homem. Muitas pessoas hoje têm um grande conhecimento, só que às vezes não tem aquilo que é mais importante do que tudo, que é a presença de Deus sobre a vida delas. E aqui a gente vê que o povo de Israel carregava ainda uma mentalidade terrena. Eles ainda carregavam uma mentalidade de escravos sobre a vida deles. E a palavra do Senhor vai dizer que então Moisés ele vai, se retira e sobe ao monte para ali receber as 2 pedras dos 10 mandamentos. Moisés ele tinha intimidade com Deus, Moisés ele ouvia a Deus. E ali Deus começa a escrever os 10 mandamentos com o seu próprio dedo naquela pedra. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo começou a sentir falta dele. O povo começou a sentir falta de Moisés, porque Moisés estava demorando para vir, demorando para voltar. E agora o povo não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O povo não conseguia mais receber as direções de Deus, porque Moisés ele era o canal para trazer a voz de Deus sobre o povo. E diante daquele povo não tinha mais ninguém que sabia ouvir a voz de Deus, não tinha mais ninguém que sabia ser conduzido por Deus. E quando Moisés é retirado, levado no monte, o povo fica sem direção, porque ninguém sabia ouvir a Deus. O povo fica sem saber o que fazer, porque ninguém conseguia receber as revelações, as informações do céu sobre a vida deles, porque eles eram completamente dependentes de Moisés, simplesmente porque eles não tinham intimidade com Deus. E ali esse povo agora, ele vai começar a pensar: Moisés está demorando para voltar,
vamos fazer um bezerro, vamos fazer uma imagem para nós e vamos adorá-la, e ela será o nosso Deus. E ali o povo vai trocar o verdadeiro Deus por um falso Deus. E a palavra vai dizer assim em Êxodo 32:8: com muito facilidade e rapidez. Olha só, com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu havia ordenado. Fizeram para si bezerro de metal fundido, e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamam em voz alta: este é o Deus, ó Israel, que te fez subir ao Egito. O povo trocou o verdadeiro Deus por um falso Deus. Sabe qual é o problema aqui? O problema aqui não foi Moisés ter ido para o monte. Compreendo o que Deus está falando nessa noite. O problema não foi Moisés ter deixado o povo por um tempo. O problema foi porque o povo era dependente do homem e não sabia ouvir a Deus. O problema foi porque o povo, por não saber ouvir a Deus, agora começou a se sentir abandonado por Deus. O povo começou a se sentir sem direção, e agora ali no meio do povo vai se ajuntar algumas pessoas e vão começar a falar: vamos fazer falsos deuses para nós. Ali no meio do povo, Satanás vai usar alguns para lançar pensamentos que eram contra a verdade, que contaminou uma mente, essa mente contaminou outra mente, e começou a contaminar todo o povo, a ponto de todo o povo agora rejeitar o que era verídico e começar a viver aquilo que era enganoso e diabólico sobre a vida deles. Sabe, o grande problema do povo é que eles estavam dependentes de Moisés para ouvir a Deus. Eles eram dependentes do homem para ouvir e para conseguir receber as informações de Deus na vida deles. E quando esse homem foi tirado diante deles, eles facilmente se desviaram, eles facilmente abandonaram o verdadeiro Deus. E nisso a gente entende os tempos de hoje, porque muitas pessoas elas têm se afastado de Deus, muitas pessoas elas têm saído da igreja, e muitos dizem assim: é porque o pastor ele não me deu atenção, é porque o pastor não estava mais orando por mim. E muitas pessoas até vêm de outra igreja e dizem: estou pensando em sair daquela igreja, porque o pastor ele não tem mais dado atenção para mim. Muitas vezes as pessoas estão assim, muitas vezes as pessoas estão dependentes de outras pessoas, e porque elas não têm intimidade com Deus, elas não sabem ouvir a Deus. Quando o líder se afasta, elas acabam se perdendo. Quando o líder às vezes deixa de dar atenção porque Deus dá uma direção, eles acabam achando que estão sendo rejeitados e abandonados, e muitas vezes acabam sendo enganados pelo inimigo. Nós precisamos compreender uma coisa, que enquanto nós estivermos na dependência de homens, nós vamos ser fracos e possivelmente nós vamos abandonar a Cristo por qualquer coisa. Porque eu já vi muitas pessoas que eram dependentes do pastor em outras igrejas, e quando o pastor errou, quando o pastor falhou, a pessoa ficou decepcionada a ponto de nunca mais ir para uma igreja. Por que isso aconteceu? Porque ela estava apegada ao homem e não a Deus, porque ela estava apegada ao pastor e não a Jesus Cristo.
Nós não podemos estar apegados aos homens. Você não pode ser dependente de mim. Você precisa ser dependente de Deus. Porque Deus me livre eu falhar, mas se um dia eu falhar, o que vai ser de você que foi dependente de mim? Nós precisamos compreender que nós estamos num tempo a qual o inimigo ele tem enganado muitas pessoas. Nós estamos num tempo a qual o inimigo ele tem afastado muitas pessoas de Jesus Cristo. E Deus ele vai levantar os líderes sim para nos guiar. Deus ele sempre vai levantar alguém acima de nós, para a gente ser conduzido a Cristo através daquela pessoa, para que Deus use aquela pessoa para nos conduzir à verdade. E nós devemos honrar, devemos respeitar a nossa liderança, nós devemos obedecê-lo, porque eles estão sendo usados por Deus. Mas uma coisa é certa, você precisa compreender que Deus usa os líderes para te abençoar, mas você não pode ser dependente dos homens, você precisa ser dependente de Deus, porque um dia Deus ele pode levar esse líder, Deus um dia pode tirar da sua vida, e se você não estiver apegado a Deus em verdadeiramente, o que vai ser de você? Aquele povo se afastou de Deus porque estava completamente dependente de Moisés. Sabe, uma das coisas a qual eu muito tenho pregado aqui, que nós devemos aprender a ouvir a Deus. Nós devemos ser dependentes do nosso Senhor e do nosso Deus sobre todas as coisas, porque eu sem Deus não sou nada, sem Ele eu não prego, sem Ele não há cura, sem Ele não há milagre. É Ele quem faz, não o homem. É Ele quem que opera, não o homem. É Ele quem que age, não o homem. E é isso que nós precisamos compreender, que nós estamos aqui por Jesus Cristo. Porque se você vir aqui pelas pessoas, você pode acabar sendo magoado, frustrado e acabar desistindo. Mas se você vier aqui para Jesus Cristo, nada pode fazer você parar. Se você viver experiências com Jesus Cristo e viver para Ele, nada pode fazer você desistir, porque Jesus Cristo Ele é a base para tudo. Jesus Cristo Ele é a nossa rocha firme. E outra coisa, nós não podemos se basear na nossa própria sabedoria, porque quando nós pegamos o tempo de Jesus, havia mestres da lei naquele tempo, homens que estudavam muito as Escrituras, homens que tinham grande conhecimento da palavra, homens que eram chamados de mestre da lei, mas foram esses mesmos que tinham tanto conhecimento da palavra, que prenderam Jesus Cristo para matá-lo. Foram esses mesmos que negaram a Jesus Cristo, foram esses mesmos que se levantaram sobre Jesus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que não adianta, você pode ter até muita sabedoria, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você está no engano. Se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai viver debaixo do engano de Satanás, mesmo que você tenha muita sabedoria, mesmo que você tenha muito entendimento. Se não for guiado pelo Espírito de Deus, vai estar debaixo do engano. Nós devemos sempre buscar ser conduzidos pelo Espírito e não pelos homens. Nós devemos sempre ser conduzidos pelo Santo Espírito de Deus e não pela sabedoria dessa terra. Nós precisamos ser completamente conduzidos por Deus e não pelas vãs filosofias, não pelos ensinos que não vêm do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É através do Espírito Santo que nós vamos ter vida.
É através do Espírito Santo que nós vamos ser conduzidos para a verdade sobre a nossa vida. Nós só vamos estar no caminho certo quando estivermos completamente sendo guiados pelo Espírito Santo, quando sermos completamente guiados por nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aquele povo todo pecou contra Deus porque eles não eram guiados pelo Espírito. Apenas Moisés era guiado pelo Espírito Santo. Apenas Moisés, ele teve um encontro poderoso com Deus. Apenas Moisés sabia ouvir a Deus verdadeiramente. É isso que vai fazer a diferença em nossa vida. Nós sabermos ouvir a Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque o Evangelho de Deus não é baseado em sabedoria humana. O Evangelho verdadeiro, ele não está debaixo da sabedoria do homem, não está debaixo de profundas teologias, não. O verdadeiro Evangelho é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro Evangelho é ouvir a Deus, é obedecer ao Senhor, é ser conduzido por Ele, é ter um coração cheio de amor, de fé, de misericórdia, de obediência. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso é que verdadeiramente vai nos levar à salvação, e aonde há alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus, ali também haverá os frutos do Espírito sobre a vida dessa pessoa, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso o que vai determinar ser ou não conduzido pelo Espírito Santo. Sabe, muitas vezes as pessoas correm atrás de tantas coisas, de tantos ensinamentos, de tantos conhecimentos, mas nada disso leva ao verdadeiro Evangelho. Viver verdadeiramente para Cristo é você viver completamente guiado, conduzido pelo Espírito Santo, é você aprender a ouvir a Deus e a obedecer ao Senhor nosso Deus. E para terminar, Gálatas capítulo 5, versículo 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da natureza humana. Aleluias, você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glórias ao Senhor. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Não deixe que nada te engane. Não deixe que nada te conduza ao engano, mas deixa que o Espírito Santo de Deus te conduza à verdade, te conduza ao verdadeiro Evangelho, ao Evangelho puro, ao Evangelho limpo. Aleluias. Quero convidar você que tem sua Bíblia a estar abrindo comigo 1 Coríntios capítulo 11.